Bom, agora que você já captou a atenção dele, é hora de conversar. Antes, um adendo sobre captar a atenção. Para algumas pessoas pode não funcionar determinados tipos de captadores de atenção. Eu até esqueci de mencionar isso no outro vídeo, principalmente no caso que eu usava com as meninas. Algumas meninas eu mandava uma mensagem, por exemplo, tentando aguçar a curiosidade delas. E funcionava muito bem para 90% das meninas, mas sempre tinha aqueles 10% que não ficavam curiosas. E aí, vou desistir? Não. Existem outras formas de captar a atenção de uma pessoa. Se você mandar uma mensagem de curiosidade e o cara não ficar curioso, ele não prestar atenção em você, você de repente pode tentar no outro dia ou depois de 2 dias mandar uma mensagem provocativa. Ou mandar uma mensagem com outro dos padrões que eu mandei, que eu ensinei. Então é importante você saber isso para você não dizer, nossa Elias, eu mandei nesse cara e não funcionou. Porque nele pode não ter funcionado, porque nele aquilo não gera tanta curiosidade. Mas outras coisas podem gerar. Então você vai brincando, joga com os caras, você vai ver que a maioria vai cair nesses padrões, vai ficar atento a você com os padrões que eu ensinei. E nos que não ficarem, você pode ir testando outras coisas. Na outra semana você pode mandar outro tipo de mensagem, na outra semana outro tipo. E uma hora ele vai cair. E depois que ele cair, depois que você já tiver a atenção dele, você pode começar uma conversa normal. Nessa conversa, o seu objetivo é mostrar que você é uma mulher de alto valor e criar conexões. E agora eu vou te dar algumas dicas para que a sua conversa flua melhor. Primeiro, sempre finalize seus textos com motivos para ele responder. Então, por exemplo, o cara pergunta, o que você está fazendo? Você tem 2 formas de responder isso. Lendo o livro para uma prova amanhã. Beleza, ele pode simplesmente não responder essa mensagem que não vai ficar estranho. Por quê? Você não deu motivo para ele responder. Você poderia falar, lendo um livro para a prova de amanhã. E você? Mas ainda assim é fraco. Agora você pode falar, lendo um livro para uma prova que eu vou ter amanhã. Aposto que você está enfornado no Instagram de novo. Você pode fazer uma espécie de adivinhação que vai forçar ele a responder de uma forma divertida. Então você percebeu qual que é a diferença aqui entre uma simples resposta, o que isso pode mudar numa conversa? Aqui, se for um cara que é tímido, que não sabe se comunicar muito bem, ele provavelmente vai parar de te responder. Porque ele vai achar que isso aqui foi... Tipo, você não está interessada nele, ela não demonstrou um sinal de interesse em mim, porque ela não perguntou sobre mim, ela só respondeu dela, enfim. Então, isso aqui é muito mais efetivo. Você responde o que ele pergunta e depois faz uma adivinhação sobre ele. Aposta que você estava fazendo não sei o quê. E você? Aí você pode relembrar de alguma coisa engraçada do passado. E você, está sendo chavecado por gays na rua de novo? De repente vocês estavam na rua, andando, e um gay mexeu com ele. Aí, obviamente, você vai fazer com que ele volte a um estado emocional onde vocês se divertiram. Claro que para ele talvez não tenha sido tão divertido, mas a situação foi engraçada. E você pode resgatar esses estados numa resposta. Então, olha as opções que você tem. Aconteceu alguma coisa divertida entre vocês, você guarda isso na cabeça, ele te faz uma pergunta, e aí, o que você está fazendo? Estou fazendo isso. E você, está fazendo aquilo de novo? O cara já volta para o estado emocional, você causa uma emoção com o seu texto. Viu como o seu texto tem um objetivo? Lembra que eu falei que você nunca deve enviar um texto sem ter um objetivo específico? Um deles, geralmente bom, é gerar uma emoção. Outra coisa, mantenha as coisas claras e concisas. Lembra que eu falei que os homens são seres muito práticos? Lembra que eu falei sobre a diferença na comunicação entre os homens e mulheres? Então, evite mensagens muito longas e ter subconversas na conversa. O que é isso? Sabe aquela conversa que você fala sobre 3 ou 4 assuntos ao mesmo tempo? E aí o cara manda... Você faz 3 perguntas pro cara, o cara responde 3 vezes e fala 3 vezes sobre o tema. Aí depois você fala outras 3 vezes... Então, cada conversa tem 3 tópicos. Isso não é legal, embaralha muito. Foque em um tópico só para que a conversa não fique confusa. E respostas concisas. Evite escrever textos gigantes, que ele vai ter que mandar áudios gigantes também. Isso é muito chato, ter que ouvir um áudio de 2, 3 minutos. Eu, quando eu vejo, já fico com preguiça. Então, evita. Seja mais concisa. Seja boa na habilidade de falar muito com poucas palavras. Outra dica de conversação, que essa dica vale para qualquer conversa que você tiver. Demonstre um interesse genuíno nele. Se interesse por ele. Queira realmente saber mais sobre ele. Isso vai fazer com que você tenha vantagem sobre muitas outras mulheres ou pessoas. Tem até um livro que eu recomendo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Basicamente, a base do livro é você
ter um interesse genuíno na outra pessoa. É você se interessar por ela, é você querer saber sobre ela, se importar com ela. Que a maioria das pessoas, como eu falei, só se importam consigo mesmas. A coisa mais importante para nós somos nós mesmos. Então, numa conversa, muitas mulheres se monopolizam falando só sobre elas mesmas. Não, incentive ele a falar sobre ele. Faça ele contar coisas para você que ele não conta para nenhuma outra pessoa. Se aprofunde nas conversas. Compartilhe informações interessantes sobre você, porque você dá a ele a oportunidade para ter mais assunto. E você aumenta as chances de se conectar com ele. Por quê? Você compartilha alguma coisa sobre você, ele pode ver, nossa, ela é parecida comigo, eu também penso assim. Isso já aconteceu comigo também. Nós somos parecidos, nós podemos ter alguma coisa no futuro. Então, quanto mais você compartilha coisas interessantes sobre você e dá a oportunidade dele saber sobre você, também vai ajudar. Seja pessoal. Uma das coisas que uma pessoa mais gosta de ouvir é o nome delas. O nome é a palavra mais doce. Então sempre chama o cara pelo nome. Elias, eu vou te falar uma coisa. Então usa o nome. Tem até não sei se foi um estudo que foi feito, eu li em algum lugar isso, que pacientes em coma não reagiam a nenhum estímulo. Tudo que tentavam com eles não alterava em nada a fisiologia, os caras mediam algumas coisas no corpo do paciente e nada funcionava. E quando alguém chamava a pessoa pelo nome, havia alteração no corpo, a pessoa reagia. É óbvio que ela não saía levantando, mas havia uma alteração. Então o nome é muito poderoso, a pessoa ela se sente melhor quando você a chama pelo nome. Não fale sobre coisas negativas, eu já falei muito sobre isso no erro. Evita criar objeções desnecessárias. Por exemplo, um cara faz um elogio sobre o seu corpo. Aí você fala, não, que você não viu as minhas estrias. Não, eu preciso melhorar muito, eu preciso emagrecer muito. Não, você acha que uma mulher de alto valor vai fazer isso? Ela vai falar, eu sei, será que você merece um corpo tão bom assim? Uma mulher de alto valor fala isso. Não fica criando defeitinhos no corpo, fazendo o cara imaginar coisas que ele nem tinha imaginado. Você acha que um cara vai gostar de imaginar? Os homens nem prestam atenção em estria. Mas se o cara fala, nossa, seu corpo é muito bonito. Não, eu tenho estria. Pô, aí o cara vai começar a imaginar as estrias em você. Você acha que é legal isso? É óbvio que não. Então, evita falar sobre coisas negativas sobre você, ou sobre política, religião. Isso cria objeção desnecessária. Por exemplo, você é a favor de um partido político, ele é de outro. Você acha que falar sobre isso vai ser bom? Você acha que ele vai mudar a opinião dele sobre o partido porque você tenta discutir? É claro que não. Religião, política, temas muito controversos só geram discussões desnecessárias. E por texto a conversa tem que ser leve, como eu já falei. Outra dica é ler e pesquisar sobre coisas que os homens curtem. Se mantenha informada. Por quê? Porque aí você vai ter mais argumentos para conversar. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele é doido por carro e ele achou uma mulher que gostava de carro e conversava com ele sobre carro. O cara ficou apaixonado por ela. Então não que você tenha que ficar expert em carro. Eu particularmente nem gosto muito de carro, nem meus amigos até me zoam que eu nem sei que carro é qual carro. Eu tenho meu carro porque é necessário para andar na cidade, mas não sou viciado em carro. Mas a maioria dos homens curtem. Então você saber um pouquinho sobre essas coisas, futebol, carro, vale a pena. E sempre que você perceber um interesse em comum, reforce. Faça ele perceber que vocês têm algo em comum. Ele fala alguma coisa que você já fez, ou você já conhece alguém, por exemplo. O cara fala, nossa, eu fui pra Itália. Pô, você não foi pra Itália, mas talvez você possa falar, meu, que legal, eu tenho uma prima que ela foi pra Itália, ela fazia direito lá, me falou que é um país muito bonito. Enfim, você pode usar algumas coisas para se conectar. Você pode sempre pensar, como é que eu posso conectar esses pontos? Eu conheço alguém que já fez isso, eu vi uma matéria, já fez isso, eu já vi um vídeo sobre isso. Eu posso complementar e contribuir com a conversa nesse tema? Aí você se conecta mais fácil. E outra coisa que gera bastante conexão também, que não tá aqui, que eu lembrei agora, na verdade, são apelidos. Por mais engraçado que isso possa parecer, apelido é uma coisa que geralmente só pessoas íntimas usam. E é uma coisa que você pode ter um apelido com ele, que é uma coisa só entre vocês. Então só você chama ele por esse apelido. Sendo assim, vocês têm uma conexão única, que ele não pode ter com nenhuma outra mulher. Então sempre que ele lembrar disso, ele vai lembrar de você. E outra coisa interessante é você definir coisas só de vocês. Por exemplo, ele fala que tá ouvindo uma música, você fala, nossa, eu amo essa música. Toda vez que você ouvir essa música, você vai lembrar de mim. Essa vai ser a nossa música a partir de agora. E toda vez que ele ouvir a música, ele vai lembrar de você. Vai ser uma conexão que vocês criaram. Como é que uma pessoa se apaixona? Geralmente, quanto mais ela investe na outra pessoa, mais ela
acha que está apaixonada. Então ela pensa, meu, se eu estou investindo tanto nessa pessoa, eu devo estar sentindo algo por ela. Então quanto mais você faz a pessoa investir em você, mais fácil é para você conseguir que o cara que você quer se apaixone por você. Então você pode usar pequenos truques, e o investimento que eu digo não é de dinheiro, tá? Pode ser também, mas na maioria das vezes não é. Pode ser um investimento de tempo ou um investimento de pensamento. Então se você ancora várias coisas com o cara, por exemplo, uma música, nossa, essa é a nossa música, um apelido, esse é o nosso apelido, quando você vê esse apelido você vai lembrar de mim. Você pode até ancorar a cama dele, fazer uma brincadeira, falar, meu, você não arruma sua cama, que bagunceiro, toda vez que você vê sua cama desarrumada, você vai lembrar de mim te pedindo pra arrumar. Meu, ele vai ficar pensando em você o dia todo. Ele vai entrar no quarto dele, vai ver a cama e vai pensar em você. Ele escuta uma música, ele vai pensar pensar em você. E aí ele vai automaticamente associar, meu, se eu penso tanto nela, é porque eu devo estar sentindo algo por ela. E aí vira uma profecia autorrealizável. Sendo assim, quanto mais você fizer o cara pensar em você, mais você vai fazer com que ele fique atraído por você. Então é óbvio que eu vou te dar outras dicas para gerar atração, para fazer ele pensar mais em você, mas eu acredito que essas dicas aqui de conversação são muito legais e se você fizer isso nas suas conversas, eu prometo que vai ficar tudo muito mais fácil. Vai ficar tudo muito melhor porque as outras mulheres não sabem disso. Então você meio que tem até uma vantagem injusta sobre outras mulheres, porque você está competindo com mulheres ciumentas, choramingonas, que vão ficar causando problemas para os caras enquanto você é a solução.